Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, como é que vocês estão? Aplausos, 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 é isso, aplausos! Está começando mais um Corrida on Demand, eu sou o Thiago, sejam todos muito bem-vindos. Se esse é o seu primeiro podcast, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua visualização também, porque sim, dessa vez estamos no YouTube, aê! Então você que está ouvindo pelo podcast sabe que você já pode se inscrever no nosso canal no YouTube, é só procurar por Corrida on Demand, o link está na descrição desse programa, óbvio, tá? Agora, se você que está aqui assistindo também no YouTube, obrigado pela tua audiência, lembrando que você pode ouvir todos os outros episódios que não estão no YouTube, você pode ouvir nas plataformas de podcast, tá certo? E para começar muito bem esse programa, hoje o bate-papo você já sabe, a gente conversou com a Laís Rocha, ela é estudante de nutrição, ela é corredora, compartilhou a sua história, deu dicas de alimentação, mas antes de chegar nesse bate-papo, eu preciso dar alguns recados para você antes de ir pro conteúdo do programa, que é o seguinte, o podcast passou por uma transição de plataforma, tá? Então, talvez, pode ser que eventualmente, se você tá escutando ou assistindo, tá escutando, né? Pra quem tá no podcast, pra quem tá escutando, tá? Você que tá aí escutando no seu carro, na sua academia, na sua corrida, não sei onde você tá escutando, mas saiba que aquele esquema de caixinha a gente não tem mais, tá bom? Infelizmente não dá pra rolar mais, porque eu troquei de plataforma de podcast, uma plataforma um pouco mais robusta, um pouco mais melhor é feio, né? Um pouco melhor, um pouco melhor, tá bom? Para que eu consiga trabalhar de uma forma melhor com o podcast, então essa mudança foi necessária, fiz essa migração, mas a gente vai continuar interagindo pelo próprio Instagram, tá bom? Então você vai continuar comentando no post do episódio, tá bom? Vai lá no Instagram e procura sempre o post do episódio, nesse caso aqui, o episódio número 4 com a Laís vai estar fixado por uma semana no Instagram, então já segue lá, @Corrida on Demand no Instagram, tá bom? Você segue lá e já deixa o seu comentário na publicação desse programa, beleza? Eu vou deixar uma pergunta e você responde lá, eu vou criar uma arte e coloco a pergunta lá, tá bom? E essa pergunta você vai saber no final do episódio, então ouça porque vai ser muito legal essa pergunta, fechou? A segunda questão que eu preciso te falar é que nós estamos no YouTube, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, fechou? É isso, o resto eu apareço no meio do programa pra te dar alguns recados e alguns avisos, tá bom? Então, senhoras e senhores, com vocês, plateia virtual, aplausos! Aguarde aí que eu vou chamar o bate-papo com a Laís, e é isso aí, obrigado, Corrida on Demand tá no ar, tamo junto, confere esse bate-papo aí, agora! Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com a Laís, ela vai bater um papo com a gente sobre a sua história de corredora, como ela entrou no mundo da corrida, o que ela faz hoje, as aventuras que ela faz, os lugares bacanas que ela corre lá em Montemor e também vai conversar um pouco sobre a alimentação. Então, sem mais delongas, Laís, seja muito bem-vinda ao Corrida on Demand, então já se apresenta pro pessoal, quem é a Laís, que está do outro lado aqui da tela. Quem é você, Laís? Se apresente na fila de retirar a sua medalha. E aí, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Laís, tenho 32 anos, sou corredora aí há mais ou menos 2 anos, né? Eu comecei a correr em novembro do ano passado. E a corrida entrou na minha vida, na verdade, como um escape, sabe? Para a questão do estresse. Eu faço faculdade de nutrição, estou no 4º semestre, e do primeiro para o 2º semestre, eu tive aí um problema muito grande com questão de ansiedade, depressão. E eu conheci uma amiga, que ela é atleta há muitos anos, e ela, na verdade, me apresentou a corrida, né? Ela me chamou, falou, por que você não começa a correr? Na verdade, caminhar, né? Mas a Laís, ela é muito ansiosa com tudo que ela faz. E aí, foi assim, a gente conversando na faculdade, né? Ela lá, começa a caminhar, sabe? Sai na tua rua aí. E a Laís, no primeiro dia, né? Eu nunca vou me esquecer disso, foi numa sexta-feira, eu tinha aula no sábado. Eu saí que nem uma louca na rua, correndo, sem instrução nenhuma, sem saber como funcionava. No outro dia eu não conseguia levantar da cama e eu tinha aula prática, né? Era aula de anatomia, onde eu tinha que ficar em pé o dia inteiro e o meu quadril doía demais. E eu cheguei na faculdade e a minha amiga falou assim, amiga, tá tudo bem? Eu fui seguir seu conselho, né? Eu fui correr. E ela falou assim, como assim correr? Mas nesse primeiro dia... Ah, tá. Nesse primeiro dia, então, você não correu com ela.
Você correu por incentivo sozinha, dela. saí da minha casa. Não, saí aqui da minha casa, eu conversei com ela na quinta-feira na faculdade. Na sexta-feira eu acordei linda e bela, coloquei um tênis que não era adequado, porque eu também não sabia qual que era. E fui simplesmente me divertir no correr. Eu acho que, se eu não me engano, foram 2 ou 3 km que eu fiz aqui, que nem uma louca, né? E no outro dia eu não conseguia levantar da cama. Fui pra faculdade, todo mundo andando que nem um robô e todo mundo, tá tudo bem? Mas eu fui correr, gente. Agora eu tô dura, travada, né? Mas enfim, foi assim, acho que acontece com todo mundo no início da corrida. A gente acha que é só correr, né? E aí depois a gente aprende que não é só correr. Enfim, dali eu comecei, né? Ela me explicou, né? Porque na verdade, assim, quem foi o meu chavão ali foi ela. E ela explicou lá, não é assim, você começa caminhando, depois você vai correndo, enfim. Mas eu fui fazendo tudo sozinha. Virou o ano, quando foi em janeiro de 2023, eu vi no Instagram mesmo uma prova que me chamou muita atenção. Olha só, iniciante de corrida, viu a 11ª meia maratona e quis participar. Mas isso você já estava correndo há quantos dias, semanas ou meses? Olha, comecei a correr em novembro, então novembro, dezembro, janeiro, 3 meses aí correndo sozinha. Eu corria todos os dias, não sabia que não podia correr todos os dias também. E sim, eu montava o meu treino, entendeu? Eu saía aqui, assim, o meu objetivo era fazer 10 km, né? Conseguir cumprir os 10 km aí, desenrolar. Aí eu vi na televisão essa prova, que é a 11ª meia maratona de Campinas. Fui lá, comprei, fiz a inscrição para os 10 km e o meu foco principal era esse, né? Tentar cumprir esses 10 km. Eu fazia aqui os 10 km, mas eu não conseguia percorrer os 10 km correndo contínuo, né? Mas, enfim, estava treinando. Nesse intervalo, porque a prova, né, dessa 11ª meia maratona, ela ia ser em junho, né? E eu já estava treinando, né, desde aí do início do ano. Foi me apresentada a prova da Makeup Run, que era uma prova feminina. Aí meu marido falou assim, Laís, se inscreve, porque eu acho assim, 10 km tá meio difícil, né? Essa daí é 6, o que você acha? Te desafiou. Fazer já um que teste, 10 não tá né? aí, diminui aí 4 km, poxa vida. Exatamente. E minha amiga ainda baita falou, incentivo, né? Sim, aí eu falei assim, bom, vou fazer só de mulheres, né? Vamos tentar. Eu nunca tinha feito nenhuma prova até então. Eu tava só treinando aqui na rua. Aí essa prova da Makeup Run foi no dia 6 de maio, né? Eu continuei treinando. Aí o que eu fiz? Fui chamar umas amigas para treinar comigo também, né? E as doidas se inscreveram também junto com a Laís. Vamos todo mundo correr com a Laís. E aí foi nessa prova que a minha vida mudou. Foi na prova da Makeup Run, foi. Quando eu, tipo assim, foi uma prova... Eu não sabia como funcionava a questão de provas. Foi a tua primeira prova, na verdade, então, né? Você tinha se inscrevido para essa prova maior de Campinas. Uhum. E aí, no caso, surgiu essa antes, que seu marido te incentivou. E aí foi quando, de verdade, o bichinho da corrida, do pace, te pegou ali. Foi. Olha, pra você ter uma noção, eu quase não consegui participar da corrida, né? Então eu não sabia que tinha que chegar mais cedo, eu não sabia nada de questão de pré-treino, enfim. Coisas de primeira corrida de qualquer corredor. Coisas na internet. Aí eu tinha chamado 2 amigas que pularam fora no dia da prova, eu fui sozinha. Cite o nome delas aqui que a gente vai cobrar elas arregar. A Jaqueline e a Aline. Essas duas me deixaram na mão. Essa é a Jack Joy que você marcou lá no Instagram, que foi chutar o balde. Senhora Jack Joy, do arroba lá, Jack Joy, olha, a gente tá sabendo que você chutou o balde e não foi buscar o balde. Ela já foi buscar o balde falando isso? Não, né? Já, não, ela foi, tadinha. Ela foi buscar, tadinha, Jack, te amo. Mas, ó, tinha convidado elas, mas aí a Jaque não conseguiu participar, a Aline também não. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu falei, não vou deixar isso pra trás. Aí meu marido falou, você já pagou, agora você vai, nem que você for morta, mas você vai. Nem que você vá correndo, mas você vá. Falei, então vamos. E fui, aconteceu N coisas até chegar lá. Enfim, cheguei, quando eu vi aquele monte de mulher, assim, sabe? Todo mundo, me deu uns 5 minutos. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Desespero de voltar? Sim, me deu um desespero, porque a Laís nunca foi nem atleta, nunca gostou de atividade física, né? Enfim, então eu olhei para aquilo e falei, será que é isso mesmo? Bom, me enfiei no meio da... Deixa eu só pegar esse seu gancho que você falou que você... Aí é uma parada legal, porque a gente vai entrar no universo de muitos corredores que começam ou que querem começar a fazer. E tem muita gente, eu também passei por essa fase, que era a questão de você
não gostar de fazer atividades físicas. Isso, a gente já fala de um certo sedentarismo que muitas pessoas têm, o que é normal devido à rotina de trabalho, etc. Então, às vezes a rotina de trabalho, rotina com a família, acaba tirando o tempo de fazer exercício físico. A demanda é tanta de trabalho que você acaba se ocupando e não separando aí 1 horinha, 2 horinhas do seu dia para treinamento físico. Então isso eu acho legal a gente comentar, porque é a realidade de muita gente. Eu lembro que você falou também já no começo da sua fala que você passou por um problema emocional, você teve um problema particular e tal, e que a tua amiga percebeu e sugeriu a corrida para que você começasse, sei lá, descobrir uma forma de distrair a cabeça e saísse desse suposto buraco que você estava. Olha, foi algo assim, foi difícil. A corrida, na verdade, eu falo que ela me salvou nesse tempo. Porque assim, eu estava num processo, eu estava fazendo faculdade, e aí a gente tinha alguns problemas particulares aqui, casa nova, então assim, várias coisas acontecendo, e a cabeça da Laís um turbilhão. Ou seja, então eu descontava a minha frustração na alimentação, né? E hoje a gente sabe aí essa questão de fome física e fome emocional. Enfim, então eu descontava tudo ali. Então eu não fazia nenhuma, assim, eu fazia prática de atividade física, porém era muito pouco o que eu fazia, entendeu? Sim. Era muito baixo. E essa quantidade não estava me ajudando a liberar o meu estresse. Sabe quando você está numa caixa que você precisa gritar? Sim, era disso que eu precisava. E a corrida, ela entrou nesse momento onde toda vez que eu colocava o meu tênis para treinar, não era simplesmente para treinar, mas era um momento entre a Laís e a Laís. Entendeu? Eu deixava casa, filhos, trabalho, estudo, ficava tudo de lado. Era o tempo para você. Exatamente, onde eu conseguia organizar as minhas ideias. Então, assim, a corrida, ela trouxe 2 benefícios na minha vida. O primeiro foi a questão emocional, onde eu consegui entender que se eu sou capaz de correr, eu sou capaz de resolver qualquer problema na minha vida. Entendeu? Porque é isso que a corrida faz com a gente. Você consegue enxergar que, se eu consigo correr 1, 2, 3 ou 4 km, não importa o km que você esteja 500 metros, mas se você conseguiu isso, por que você não consegue resolver não vou menosprezar o problema, mas um probleminha ali, tipo uma dívida ou uma questão de estresse, ansiedade, que na verdade a corrida, o que ela vai fazer? Ela vai te ajudar a trabalhar isso na tua cabeça. Ela vai mostrar para você que aquilo não é maior que você, entendeu? E que você pode resolver qualquer problema. Então, assim, a corrida, para mim, hoje, eu enxergo ela como vou dizer a salvação? Sim, pode ser a salvação que pegou a Laís e falou assim, você é forte pra caramba. Foi o seu escape, né? Foi o seu escape para mostrar que se a Laís consegue superar um esforço físico de correr 6 km, 10 km, não importa o tempo, mas ela conseguiu superar essa dificuldade. Qualquer outro tipo de obstáculo que a Laís possa enfrentar, ela também consegue. Eu acho que essa é a grande chave que a gente já começa, que eu também já tive essa chave virada também comigo. Se eu consigo vencer mais 1 quilômetro, quer dizer que em qualquer outro problema, se eu pensar da mesma forma, se eu seguir a mesma linha de raciocínio, se eu me empenhar para fazer aquilo, eu consigo vencer também. Isso compartilhando, pegando um gancho aí na sua história, foi algo que eu também consegui aprender a vencer isso. E para você que está escutando, para você que está assistindo pelo YouTube também, saiba disso. Não importa se você faz 5, se você faz 3, se você faz 2, se você faz 1 km por dia. Faz. Porque é a tua aspiração, é o teu limite. A corrida, eu aprendi, Laís, que a corrida ela é um esporte conjunto, porque a gente tem um monte de gente ali quando a gente fala de prova, mas ninguém tá disputando com ninguém. Você só tá disputando com você. É o seu tempo, é o seu ritmo, é a sua mente, é o seu cansaço. E eu acho que quando a gente entende essa parada que a corrida ela proporciona, muda a chave e a gente chega nesse resultado que você também chegou, que você está compartilhando com a gente aqui agora. E aí você chega naquela primeira corrida de 6 km, certo? E você não estava querendo fazer pelo jeito, né? Que você queria porque desistir. Eu olhei ali, eu vi todo mundo com, né? Hoje eu entendo que é o carbogel, mas com os negocinhos na mão, então eu falava, eu não tô sem nada. Eu falo que é a droguinha. Não, ainda eu sei onde eu compro,
né? Porque também vou comprar, tal. Enfim, entrei na multidão da mulherada, umas mulheres lá com aqueles corpaços, pai, eu olhava pra mim e falei, eu não vou chegar nem na metade. Mas tá bom, vamos. Você tinha alguma coisa... mulher pega muito disso, questão de estética, questão de estar acima do peso ou não estar acima do peso. Como é que era a Laís na parte física nesse período? Porque eu sei que tem muita gente que ouve a gente que tá acima do peso, que tá tentando... porque eu tô não sei quantos quilos acima do meu peso, porque eu não consigo correr, que eu só consigo caminhar, porque... É para essas pessoas que a gente quer motivar também. Como é que ela estava, a Laís estava nessa época? Nessa época ela estava aí sobrepeso, né? Eu não tinha o estereótipo de uma corredora, todo mundo olhava para mim, jamais imaginava que eu era uma corredora, né? Mas foi ali que eu provei para muita gente que não importa, não é corpo, não é nada disso. Eu acho que se você tem a vontade de correr, já é o suficiente. E foi o que aconteceu comigo ali naquela prova, que na verdade foi surpreendente para mim. Eu fui ali, quando deu a largada, né, o coração lá em cima, e eu vi aquele monte de mulher correndo, vamos correr. Começou. E eu fui, comecei a correr, só que aí o que aconteceu, que eu acho muito bacana nesse esporte, que assim, eu sou uma pessoa muito visual, eu presto atenção em muita coisa. E eu tava ali correndo, foi dentro de um parque que tinha uma subida que só por Jesus, né? E eu falava, meu Deus, quando eu cheguei naquela subida, eu falei, opa, aquilo vai dar. Só que aí passou uma senhora do meu lado, isso eu nunca vou esquecer na minha vida. E a senhorinha veio ali, ela olhou pra mim e falou assim, moça, você é tão nova, não vai conseguir subir isso aqui não? Bora! Eu olhei pra ela assim, falei, não, tá me tirando agora eu vou. Então, assim, o que eu absorvi dali foi que, não tem idade, é um esporte que não tem idade. A senhora, assim, não vou saber a idade dela, mas aproximadamente ela tinha os seus 65 aos 70 anos de idade, pelo físico que eu consegui absorver. Mas, ela tava ali, feliz da vida, e subiu as canelinhas dela lá, Então, você vê, assim, isso te motiva. Você fala, não por questão de idade, não tô equiparando nada aqui, não. Mas você vê a garra daquela pessoa. E ali eu comecei. Eu falei, eu tenho que conseguir. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, eu preciso. E eu fui, fiz. Foi o meu melhor tempo na prova. Eu fiz os 6 km em 30 minutos. Eu nunca tinha feito em nenhum dos meus treinos nesse tempo. E na minha primeira prova, eu consegui pegar 3º lugar por categoria. Foi a minha primeira prova, na minha primeira prova. Isso me deixou assim, eu só chorava. Quando eu cruzei a linha de chegada, e que aí o pessoal, tava a minha filha e o meu marido ali, aquilo para mim também foi uma coisa muito emocionante, porque a minha filha gritava o meu nome, né? Vai, mamãe. Então, assim, você vê que você inspira pessoas. Né? Você está ali, você inspira pessoas. E quando eu cruzei, eu só sabia chorar e pôr os botes para fora, porque eu estava muito cansada, né? Porque eu corri muito, enfim. E quando falaram o meu nome, que eu tinha pego categoria 3º lugar, ali eu não acreditei. Aí foi ali que eu falei, caramba, eu sou capaz. E ali eu conheci muita gente que hoje estão comigo na corrida, que falaram, Laís, a corrida é isso. Não é sobre quem chega em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, mas é quem consegue chegar. E o percurso todo teve uma história, porque você via pessoas, entendeu? O que eu acho mais legal é que quando você está cansado, sempre tem alguém que passa do seu lado e fala, bora, vamos, não para. Vamos, bora. É muito bacana. Não é pela competição, é pelo prazer de chegar, né? Exatamente, é aquela superação, eu consegui, eu venci. E foi nessa prova que eu falei, eu quero isso aqui para minha vida. Por isso que eu falo assim, que para muita gente, quando eu conheço, que conversa comigo, fala, lá, eu quero começar a correr. Eu falo, sim, começa a treinar. Mas você tem que se inscrever numa prova e participe de uma prova, porque essa prova é verdade. Que vai ser o seu divisor de águas. Não adianta só você ficar correndo na rua, porque a prova é aquela coisa onde você, além da adrenalina, é a sua cabeça, você vê que você é capaz, é completamente diferente dos treinos. Então, aquilo que você vai na pista treinar é uma coisa, quando você vai ali, acontece outras coisas, enfim. Então, quando você começa a juntar, fica melhor ainda, né? Nem me falha. Então, assim, você receber, né, a sua medalha, assim, algumas pessoas até tiram sarro, né? Mas você comprou a medalha. Não, eu não comprei. Porque se eu não for lá e não cruzar a linha de chegada, eu não vou receber aquela medalha.
E você entendeu? também não recebe a sua bananinha, o seu Não, suquinho, a sua aguinha, a sua maçãzinha. Corremos para isso, exatamente. pessoal. Corremos para ganhar bananinha no final, comer, tomar o suquinho, que mais? Ganhar camiseta e ganhar medalha. A gente corre para Lógico. isso. O mais importante é exibir essa Pô, medalha, gente. exatamente, a Pô, para parte todo mais mundo legal. ali. Por que não, né? E pra você ter uma Exatamente. noção, como eu era tão leiga assim, né? Que Ah, aí depois, quando eu entrei numa assessoria que o meu professor me explicou, eu nem sabia esse negócio de categoria, né? Aí falaram meu nome lá, catei, aí no caso da Make Up foi uma outra medalha maior e tal, me deu mais assim, eu falei, é mais uma medalha, né? sim. Enfim, é só isso. E não é só isso, né? Assim, tem muita coisa por trás disso e a gente conversou. E aí foi quando eu falei, meu, eu quero isso aqui para minha vida, não só simplesmente como um escape. Eu quero isso aqui para ver até onde eu posso chegar. Eu quero ver Legal. aonde. Assim, eu, Laís, falando de mim, outras pessoas na corrida podem ter outro objetivo. Outras Mas a razões. Laís trouxe a corrida para falar assim: eu quero ver até onde eu posso chegar. Eu sou extremamente Legal. desafiadora. Então, calhou Laís e corrida por causa disso, porque a corrida, cada corrida é um desafio, né? E eu amo isso nela. Então, eu falei: meu, eu quero ver até onde a corrida pode me levar. Boa. E foi dali que eu fui atrás de um profissional, aí eu fui começar a tentar melhorar ali toda essa parte que a Laís era, né, uma bobinha que saía correndo que nem uma doida. E aí eu fui atrás de um profissional para a gente trabalhar toda essa parte. E aí eu entrei em contato com o Bruno, que é um pessoal do F2, e aí a gente sentou, conversou, né, expliquei para ele toda a minha situação e a gente começou a trabalhar porque eu tinha 10 km para fazer, né? Eu já estava morrendo em 6. Então, da prova de 6, você já procurou uma assessoria. O Bruno, que inclusive estará aqui com a gente também. Bruno, você já está ouvindo antecipado. Eu falei que te mandaria esse programa, então, Bruno, você que está na audiência agora. Já estamos lançando aqui naquela conversa do direct, que foi feita a nossa ponte aqui pela própria Laís que está aqui. Você está convocado a vir nesse podcast, tá certo? Para contar a sua história e também nos contar como essa jovem que tá aqui conversando com a gente hoje, como é que foi a recepção dela aí na sua assessoria. Então, você que tá escutando, você que tá no YouTube também assistindo, aguarde esse programa com o Bruno aqui que vai ser demais. A Laís, depois de 6 km, procurou uma assessoria, chegou. E aí eu preciso te perguntar, Laís, o que, nesse resumo todo da sua história, que você vai voltar aqui mais vezes pra gente conversar, porque eu acho legal a gente trazer pessoas como você, que tem uma história de superação, que tem toda uma bagagem e tem muito mais a acrescentar sobre isso. Tem muitas mulheres em particular para que você possa encorajar também. Você já faz isso muito bem no seu Instagram. E eu acho legal a gente trazer sempre que possível alguém com a sua história, que tenha uma história parecida com a sua ou que tenha enfrentado outras dificuldades para poder contar, porque a corrida ela é isso, ela é superação, ela é conquista, ela é desafio pessoal, desafio mental. E eu queria te perguntar o que a corrida ela trouxe para você? O que a corrida ela te agregou? Porque a gente sabe que é legal fazer a amizade, a gente faz muita amizade, a corrida tem me aproximado de muita gente e são pessoas que eu não imaginava conhecer, isso tem sido muito legal. Eu queria saber o que a corrida ela trouxe para Laís. Depois que você venceu seus desafios, os primeiros desafios, óbvio, mas o que a Laís hoje entende que a corrida trouxe para ela? Olha, a corrida trouxe para mim, primeiramente, disciplina, que era uma coisa que eu não tinha na minha vida, né? Disciplina, maturidade, foco, persistência, foram coisas que a corrida agregou na minha vida, que eu trouxe para a minha vida pessoal. Saber que legal, a gente, bacana, quando tem um objetivo, né? Porque eu sempre fui assim, eu sempre quis as coisas da minha vida, mas eu desistia muito fácil. E eu aprendi com a corrida que é um processo, certo? Então, esse processo eu tenho que ter paciência, persistência e foco. Então, são essas 3 palavras que eu trouxe para a minha vida através da corrida. Que se eu tiver a paciência, né, eu vou chegar lá. Só que eu tenho que persistir nisso. Então, pode ser que da primeira vez eu não consiga, nem da segunda, nem da terceira, mas eu vou insistir, que é o que eu sempre falo no meu Instagram. A gente não pode desistir. Você não vai conseguir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Mas se é aquilo que você quer de verdade, uma hora você vai conseguir. Boa. E não se importe, porque assim, eu sempre deixava as coisas externas
influenciar na minha vida. Então, fulano falou um negocinho aqui, então isso aqui não é para mim mesmo, não, então vou sair fora. Mas a corrida mostrou para mim que não importa o que as pessoas falam ou acham de mim, importa aquilo que eu acredito, e que só depende de mim. É uma coisa que a corrida também trouxe para minha vida. Não depende do meu professor, ele me ajuda, mas ele monta a minha planilha. Se eu não pegar o tênis e eu não pôr um negócio na minha cabeça e falar, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, não vai acontecer. Exato. Entendeu? Ele é um profissional onde ele entende como funciona, mas quem manda na máquina, Laís, aqui sou eu, a minha cabeça. Então, hoje eu comando essa máquina através da minha cabeça. E a corrida me ensinou isso, que se eu não tiver essa disciplina de falar, bora, agora tem que ir, independente do que está acontecendo, tem que fazer o negócio acontecer. Então, acho assim, a corrida, ela é fantástica, ela transforma vidas, e a corrida transformou a minha vida. Se você pegar a Laís antes da corrida e a Laís depois, são duas pessoas completamente diferentes, que as pessoas, não sou eu que estou falando, as pessoas que me conhecem sempre falam para mim, caramba, Laís, o que aconteceu com você? Eu falo, a corrida. Mas por que você hoje é uma pessoa tão determinada assim? A corrida me ensinou isso, a corrida mostrou para mim que eu posso chegar onde eu quiser, e o céu é o limite. O único que pode me parar é Deus. Se ele virar para mim e falar, não, você não vai correr mais, não vai conseguir, ele vai me segurar. Mas se ele falar para mim, Laís, vai, eu vou e ninguém me segura, entendeu? Show de bola. Isso. Show de bola. Muito bom mesmo. É legal ouvir você dizendo isso, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para alguém. Então, para você que tá escutando, que tá aí ensaiando, ou acha que não é para você, só vai. Faz. Você pode ter a tua planilha, você pode ter o teu nutricionista, você pode ter a tua academia ali fazendo tal, mas se você não se posicionar, se você não se disciplinar, se você não calçar o tênis e ir, não vai acontecer, né? A culpa não é do treinador, a culpa não é da academia, a culpa é sua, essa que é a real. Então foca, vai, que vai dar tudo certo. E antes de terminar esse nosso bloco, Laís, eu tenho 2 pontos para a gente poder concluir esse assunto aqui. Primeiro, você precisa terminar, aí eu te interrompi, a culpa foi minha, mas você fez a assessoria e fez a primeira prova de 10 km, porque essa foi o grande motivo do teu marido te puxar um pouquinho, e valeu a pena ele ter te puxado um pouquinho, né, porque afinal você já pegou pódio dentro da sua categoria, isso foi muito legal. Você começou a já treinar com a assessoria e fez essa bendita prova dos 10K. Como é que foi essa prova dos 10K, que eu tô curioso? E depois eu quero que você já compartilha com a gente aí quais são os seus próximos desafios para a corrida, né? Qual que é a sua próxima meta hoje que a Laís tem dentro da corrida? E depois dessa, galera, você vai ouvir um recado especial e aí a gente vai pro próximo bloco. Mas me conta, Laís, como é que foi essa prova de 10? Olha, E qual o seu próximo desafio? Quando eu cheguei para ele, né, procurei ele no Instagram, tal, achei lá, chamei ele, que a gente começou a conversar, falei, eu sou iniciante, tal, fiz a prova tal, e a minha próxima prova é a 11ª meia maratona de Campinas. Ele regalou 2 olhos, assim, para mim, e a gente estava em maio, e a prova ia acontecer em junho, né, a prova aconteceu dia 9 de junho, a gente tinha um mês. A primeira coisa que ele perguntou, você já corre há quanto tempo? Aí eu expliquei tudo para ele, e falei, olha, Laís, vou tentar te ajudar a concluir a prova, tá? O que eu quero fazer com você é concluir, independente de tempo, de nada, tal, vamos concluir a prova. Aí ele começou a mandar planilha, ele fez os treinos, tal. Enfim, fui para a prova. Eu falo assim que foi uma prova muito difícil, né? Porque foi os primeiros 10 km e eu ansiosa, que aí que aconteceu, né? Eu já estava naquela adrenalina, eu peguei ali categoria, agora eu quero de novo, né? Quem é competitivo é assim que funciona. Sabe como é que é? Infelizmente é assim. Mas eu acho que foi assim, uma das melhores provas da minha vida até hoje, porque foi uma prova de muita resistência, porque Campinas tem muita subida, né, muito morro, mas foi a primeira vez que eu consegui correr os 10 km sem quebrar, né, que a gente fala na corrida, então eu não precisei caminhar nem nada, e eu falo assim que foram todas as estratégias que ele colocou para mim, que funcionou muito, aí eu falo também a importância de um profissional. Eu acho que às vezes é importante a gente correr sozinho, tá? Se você não tem condição, quando você está no começo, vai lá e corre. Mas assim, a partir do momento que você tiver a oportunidade de ter um profissional, você vai ver totalmente a diferença na corrida. Concluí essa prova, chorei muito, não peguei categoria nem nada, mas assim, foi a partir dali que eu comecei a evoluir. As minhas amigas correram comigo, então a Jaque, a Aline... Aquelas que fugiram da primeira vez? Sim, as meninas, assim, tipo assim, foi aquele grupo, né? Aí eu lembro que a Jaque falou assim pra mim, né?
Ai, amiga, pode ir você no seu ritmo. Eu falei, não, amiga, a gente vai cruzar junto. Mas eu fiquei tão desesperada, que eu liguei o turbozinho na minha perna ali. Tão competitiva como é? Eu já não via ninguém mais, né? E eu fui passando e eu tava me sentindo, né? Passei um, passei outro. Enfim, foi uma emoção, né? E dali a Laís está aqui até hoje, né? Assim, claro que a gente teve muitos problemas também, né? A gente começou a trabalhar, foi dali que o Bruno chegou em mim, né? Deu um chacoalhão, falou, Laís, vamos com calma, não é assim que funciona, tá? Uhum. Ele chegou e falou assim, a gente vai trabalhar, você tem, assim, uma predisposição para pod, que aí começou a ser o meu sonho, né? Nunca tinha sido o meu sonho, mas eu falei, meu, se eu conseguir, eu queria um dia subir entre as 5 primeiras e chegar ali, esse é o meu objetivo. E a gente começou a trabalhar isso, e conseguimos, né, que foi, assim, foi algo, assim, surreal quando isso aconteceu, e estamos trabalhando junto até hoje, né, a gente tem os outros objetivos, que é, aí agora, assim, o meu sonho esse ano era fazer uma maratona, né, fazer os 42K, a gente tinha conversado e ele falou que dá, só lembrando, né, voltando aqui, recapitulando, o ano passado, em outubro, teve a maratona aqui em Campinas, né, e aí ele posta no grupo pra gente e tal, aí eu vou me inscrever, né? Eu falei assim, bom, eu já tinha feito em treinos 20, 19, né? Eu falei, eu vou me inscrever pra 42, que dá, né? Um mês pra treinar, dá. Menino do céu, quando eu falei pra ele que eu ia fazer, esse homem quase teve um infarto. Ele, menina, você tá louca? Não, você não vai, não. Enfim, ele não deixou eu fazer, ele falou, não, 21 dá pra você fazer, mas 42 não dá. Segura o reggae aí, né? Porque, no caso, a gente estava numa intensidade de treinos de baixa quilometragem, por causa da questão de pódio, que foi o foco que a gente colocou em 2023, que eu falei, todos os pódios que eu consegui, eu quero, então vamos treinar para isso. Então ele falou, treinar para 5 km é uma coisa, treinar para 42 é outra, completamente diferente, né, tal. Beleza, concluímos o ano, Laís conseguiu, né, as medalhas e pódios que deu. Aí eu falei para ele, eu falei assim, eu queria muito fazer uma maratona, fazer 42 km. Porém, a Laís, como ela é ansiosa, eu já tinha me inscrito, sem falar com ele, novamente, na 12ª agora, meia maratona em Campinas, que vai acontecer em junho, só que para 21 km, né? Aí foi a hora que ele me brecou e falou assim, eu acho importante você se preparar, então, para os 21, que é a nossa meta esse ano, em 2024, se preparar para esses 21, vamos trabalhar, tentar também aí conseguir as provas de 5 ou até de 10 para a gente, os pódios que a gente conseguir, diminuir o tempo, né, de 5, diminuir o tempo de 10 também, né, para ver o que a gente consegue fazer e se preparar para essa prova. Beleza, só que aí, como a Laís gosta de aventura, né, ama aventura, eu ganhei um presente de uma amiga, eu não sei, aí o pessoal que tá ouvindo se conhece, chama 28 Praias da Kailash, e a Laís vai fazer 21. Só lugar feio, só vai correr em lugar feio. E aí, quando eu falei isso pra ele, minha gente, Bruno, você tá ouvindo aí, né? Ele quase deu um salto. Porque ele falou, você tá falando sério, Laís? Você vai fazer isso? Porque assim, né? A gente sabe que uma coisa é correr na rua, outra coisa é a gente correr em montanha, né? São coisas completamente diferentes. Mas a Laís aqui que ama desafios. Né? Eu peguei, topei, aceitei, me inscrevi e estamos trabalhando. Se eu vou concluir, é outro assunto. Fato é que é contra a vontade do Bruno. Sim. Não, ele falou assim pra mim, você tá certa disso? Dá pra treinar, né? Tem tempo, que vai acontecer agora em abril. Sim. É dia 24 de abril, a prova, em Ubatuba. Mas ele falou assim, ele sabe que assim, eu sou daquelas que eu quero diminuir meu tempo em tudo, né? Eu quero ser a primeira a chegar. Aí ele foi bem claro para mim, essa prova não é assim que funciona. Esquece pódio, esquece tempo, você vai ali... Não é esse teu foco, né? Exatamente. Mas enfim, eu topei, é uma coisa que eu quero muito. Eu acho que vai ser um dos maiores desafios que eu já enfrentei na corrida, porque eu nunca fiz uma corrida dessa forma, e eu acredito que vai ser desafiador, né, assim, para a Laís. Então, vai ser mais uma etapa cumprida, mais uma experiência de vida para a Laís, aí nesse ano de 2024. Então, o que a gente tem aí de 2 desafios grandes, né, para cumprir, legal. 28 Praias do Kailash e a meia maratona de Campinas aí, que são 21K, que a Laís vai fazer, se Deus permitir. Muito bem, depois você vai voltar para compartilhar como é que foram essas 2 experiências que eu vou querer ouvir da Laís. E se o Bruno topar e a agenda bater, a gente vai conversar com os 2 para saber como é que foi.
Mas é isso aí, pessoal. Segura aí que o próximo bloco tá recheado de dicas e informações. A gente vai voltar já. Tem um recado pra você especial. Aguenta aí a moringa. Em menos de 2 minutos, 3 eu acho, a gente já tá de volta. Segura aí. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos de volta. E aí, tá gostando desse bate-papo? Tá legal, né? Você viu que a história da Laís é uma história motivadora, impressionante. Eu sei que muitas mulheres se encaixam, ou se encaixaram, ou se viram nessa história. Então é muito legal você saber que você precisa continuar, se você não continuar, né, não tem cobrar mais de quem é o resultado, né? Nós somos os únicos a serem cobrados pelas nossas atitudes. Então, procura, vai pra cima, faz. Dê o primeiro passo como a Laís fez, depois procure aí ajuda, que é muito importante, tá bom? O segundo bloco já tá chegando, mas eu preciso te convidar para você seguir o Instagram lá no... Seguir o Corrida On Demand lá no nosso Instagram. Segue lá, Corrida On Demand. Eu vou ficar feliz de te conhecer, de te seguir de volta. E quando você estiver escutando, é muito importante, compartilha. Pega o link do seu aplicativo, compartilha nos stories e marca lá, Corrida On Demand, pra eu te conhecer, porque no final do programa sempre eu mando um salve pra quem fez isso, pra quem compartilhou, e é isso que eu vou fazer no final desse programa. Então, no final desse próximo bloco, é isso, você vai ouvir quem participou, quem compartilhou, quem lembrou do Corrida On Demand, merece palmas. Aê, palmas! Pra poder falar, pra poder mandar esse salve, tá bom? E também responder a pergunta do último episódio, que também acontece. Então, pra você que tá acompanhando o podcast a partir desse episódio, você que comentar na publicação desse episódio, na publicação do post da pergunta, que eu já vou soltar agora pra você já ir pensando e respondendo, tá? Que é, você já procurou um profissional pra falar ou pra cuidar da sua alimentação? Você já procurou um profissional um profissional da nutrição pra poder conversar, trocar essa ideia? Se ainda não, se você já procurou, comenta lá que vai ser bem legal. Ah, Thiago, não achei o post. Vai lá no direct e responde. Ó, Thiago, tô vendo o episódio e eu nunca procurei um profissional, mas vou procurar. Tô pensando em procurar. Ó, já procuro, já tem um profissional que me acompanha há bastante tempo e vai ser bem legal saber de você, saber a sua história a partir desse contexto de ter alguém acompanhar a sua alimentação. Então, você já pode responder essa pergunta lá no direct do Corrida On Demand, ou no post da publicação desse programa, ou no post da pergunta, enfim. Você vai lá, responde, que no próximo programa eu vou trazer a sua participação aqui também. Combinado? Então é isso, pessoal. Nós vamos pro próximo bloco agora, que vai ser um bate-papo muito bacana sobre alimentação. Então é importante que você preste atenção em todas as dicas e informações que a Laís vai trazer nesse bloco agora. É muito importante, tá bom? Então, bora lá que esse próximo bloco ficou bom demais. Curtem, aproveitem e compartilhem o episódio, porque eu tô vendo quem tá compartilhando e eu vou dar salve no final do programa. É isso, galera. Bora que o próximo bloco tá chegando aí. Muito bem, já estamos de volta nesse segundo bloco e agora o papo vai ficar um pouquinho mais sério. Porque a Laís, além de ser corredora, além de ser esposa, além de ser mãe, além de ser empresária, ela faz um monte de coisa, essa mulher aí, ela resolve vários problemas. Ela também é estudante de nutrição, tá aí no 4º semestre da faculdade. E aqui eu acho que eu posso comentar, ela me dá várias dicas, tô seguindo, tô tentando vencer a questão de deixar o açúcar. E eu preciso falar aqui eu vou caguetar. Eu nem falei pra ela que ia caguetar, mas eu vou caguetar. E aí, dona Laís, a minha esposa, ela tá copiando aquele esquema que você me passou. Ela tá fazendo igual, isso aqui é pra mim. Manda ela me chamar então. Eu já falei, mas assim, vou passar o seu contato, vocês conversam lá, porque isso aqui não é pra você, sua xereta. Mas ela vai te chamar, assim, eu falo assim, não, conversa com ela porque você precisa de algo específico pra você. E isso acontece com muita gente. Por que eu tô comentando isso? Porque isso acontece com muita gente, porque às vezes você vai pegar alguma informação sobre alimentos, sobre nutrição, e nunca é igual de uma pessoa pra outra, nunca é igual de homem pra mulher, nunca é igual de um atleta para o outro, de um esporte para o outro. Tudo tem uma regrinha, tudo tem um jeito de se fazer as coisas. E como você está estudando, está concluindo a sua faculdade, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre alimentação. Como é que deve ser a alimentação para alguém que está começando a praticar exercícios, que esse é o nosso público aqui. É óbvio, eu sempre entendo, como eu disse aqui, que cada pessoa é um perfil, existe uma demanda de alimentação. Mas eu queria que você explanasse um pouco esse assunto sobre alimentação,
o que você consegue falar de uma forma generalizada, o que faz bem, o que não faz bem, enfim, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa parte de alimentação para quem se dedica à prática de esporte. O que você pode puxar na nossa orelha aí, Laís? Agora é sua hora de brilhar, puxa a orelha. Adoro esse assunto, primeiramente sou Achei que era puxar a orelha, nutrição. já ia ficar preocupado. Tem muito, assim, hoje em dia as pessoas vão muito pela internet, né? A internet fala 1 milhão de coisas que não são verdades, né? A gente sabe que, assim, a nutrição para o atleta, o que é primordial, o que ele tem que saber? Primeiro a gente divide, né? A gente tem que saber ali, para você conseguir orientar esse atleta, qual é o tipo do esporte que ele faz, porque para cada esporte também vai ter uma forma de se alimentar. Mas vamos falar assim de uma regra geral, o que é mais importante para um atleta? A primeira coisa que ninguém sabe, que ninguém faz, né, é a bendita da água. Anotem, pessoal, peraí. Tem gente que ouve a gente que tá dirigindo. Então, André, não para o carro agora, pelo amor de Deus, cara. Ouve, depois você anota. Tá? Pra você que ouve a gente dirigindo, não faz isso, ouve de novo, tá bom? Cuidado, gente, nem tudo que a gente fala aqui faz na hora, tá? Faz depois. Então você que tá em casa de boa, você que tá aí ouvindo a gente no seu treino, não para o treino também, ouve depois de novo, anota essas dicas, tá bom? Mas você que tá em casa ouvindo ou assistindo e pode anotar, anote, tá? Mas se não, ouve depois de novo, tá? Mas é bom fazer essa dar as informações com segurança, né? Não, tá certo. A pessoa vai parar para anotar, bater o carro. Pronto, não deu. Já era problema. Mas, enfim, recapitulando. Uma coisa que eu falo que é muito importante, muitas pessoas esquecem, isso não é só para o atleta em si, para todo mundo, mas para o atleta é primordial, é a questão da água. Né? A água ela é muito importante. Se você falar assim, qual o alimento, aquilo que vai ser mais simples, exatamente a água. Por quê? Porque eu sempre falo isso. O nosso músculo, ele é formado por 75% dele é formado de água. Ou seja, e o que a gente precisa na prática do esporte? É o músculo. O que vai desenvolver? É o músculo. Então, se o meu músculo não estiver nutrido de água, ele estiver desidratado, eu não vou conseguir ter uma boa performance, que a gente chama aí no esporte de endurance. Então, a água é extremamente importante. Outro ponto, outra dica que a gente deixa aí, a questão de alimentação, que todo mundo tem medo porque acha que engorda, né? E fala assim, eu vou diminuir o meu carboidrato porque eu vou ficar com uma pochetinha, não vou comer, né? Vou diminuir, assim, tá errado, entendeu? O carboidrato, ele também, eu coloco ele como segundo, eu coloco a água como mais importante, por questão de hidratação. Né? E se o atleta não estiver hidratado, ele não consegue desempenhar a função dele no esporte. Em segundo lugar, eu coloco o carboidrato, porque o nosso corpo, ele precisa do quê? De energia, certo? Então, assim, a gente tem que transportar energia para que a gente consiga desenvolver a nossa atividade, né, no esporte. E o que traz energia? Assim, só para quem não sabe, conhece o carboidrato, mas não sabe onde encontra. Dá só umas dicas de alimentos que tem carboidrato. E eu falo errado às vezes o nome. Se eu falei o nome, você me corrige, tá? Carboidratos, tá? É isso aí. Carboidrato. Não, tá certo. A gente encontra o carboidrato na batata inglesa, legal, na batata doce, na mandioca, na beterraba. A batata brasileira não tem, gente. É só na inglesa. Vê lá se a batata é importada. Batata Ruffles acho que é importada, não. É só o nome que é. Você pode comer batata Ruffles. Essa não. Batata aí não. Essa não? Tá? Brincadeira, né? Eu falo que eu prego assim, a nutrição sem restrição. Se tiver calculado, pode comer, logicamente, né? Mas enfim, o arroz, né? E não precisa ser o arroz integral, pode ser o arroz branco, não tem problema nenhum. Os pães, legal, né? Então, assim, as fontes de carboidrato que nós temos são essas, né? Então, tipo assim, tem tanto a mandioca, eu sou apaixonada por mandioca, então só que é que a gente faz, você vai ter ali a sua quantidade de carboidrato, porque esse alimento, a partir do momento que você ingerir, ele vai ser transformado em energia, que a gente chama, na verdade, ele tem que fazer um estoque, né? A gente chama estoque de glicogênio, que é armazenado no fígado. Ele faz esse estoque para quê? Para que quando você for treinar ou quando você for desempenhar lá na sua prova, você consiga fazer essa recuperação. Então, por exemplo, se o seu estoque de glicogênio, que é o que acontece com o carboidrato, que ele vira
energia e se transforma em glicogênio, ele fica armazenado no fígado lá. Quando você está praticando a sua atividade física, quando você começa a cansar, se o seu estoque estiver legal, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai puxar essa energia e você vai conseguir desempenhar a sua função e você não vai quebrar no seu treino, você vai conseguir puxar o ferro que você tem para puxar. Agora, se você não tem essa quantidade exata, por isso que é muito importante passar aí por um nutricionista, porque como você já falou no início, cada indivíduo, ele tem essa quantidade exata. Porque a gente trabalha com o quê? Com peso. Então, tipo assim, como que eu vou calcular a quantidade de carboidrato que uma pessoa precisa? Através do peso dela. A gente sabe aí, só vou deixar quem quiser fazer em casa, mas sim, a gente calcula de 1 a 3 gramas por quilo por massa corporal. Entendeu? Então, a gente multiplica essa grama pelo seu peso corporal para você saber quanto que você tem que comer de carboidrato no dia. Só que carboidrato, gente, só lembrando, carboidrato não é o pão em si. O pão, ele tem o carboidrato, mas ele também tem água, ele também tem gordura. Então, a gente retira o que for realmente carboidrato desse alimento. Por isso que você tem que ter um acompanhamento nutricional. Porque quando a gente fala em carboidrato, a pessoa já associa o próprio alimento. Mas a quantidade de carboidrato que o seu corpo precisa não é o próprio alimento, não é você pegar o alimento e pesar. Por exemplo, eu preciso de 40 gramas de carboidrato. Se eu pegar 40 gramas de vai medir lá no copinho, botar na balança. Não é assim que funciona. Essa é a minha cota diária, eu não posso. Não, porque tem gente que é meio doido, é capaz de fazer isso, né? Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz. Eu fiz porque às vezes a gente acha. Aí a gente aprende que não é assim. A batata, ela não tem só carboidrato. Ela tem carboidrato, ela tem água, ela tem sais minerais, enfim. Então, aí a gente vai extrair daquele alimento só o carboidrato. Aí a gente faz a conta e passa para o paciente. Mas, enfim, é extremamente importante porque a gente precisa dessa energia para que o nosso músculo funcione. Eu escuto muita gente no Instagram reclamando: ai, Laís, eu quebro no treino, eu não consigo, o que está acontecendo comigo? Aí eu vou lá e pergunto assim: como que é a sua alimentação? Ah, eu como chuchu, abobrinha, salada, eu não como arroz porque o arroz engorda. Não, gente, se você é um atleta... Quem engorda é a pessoa que come, gente, o arroz continua lá, quem engorda é quem come. Exatamente, não existe nenhum alimento. O alimento não tem o poder nem de te engordar, nem de te emagrecer, simplesmente a quantidade que você come. Mas se você é um atleta, você gasta energia, concorda comigo, que você tem que repor essa energia. E da onde você vai repor essa energia? Ela vem através do alimento. Né? Então, se você não se alimentar bem, a gente tem que fazer esse parâmetro. Para eu ser um bom atleta, para eu ter um bom desempenho, você aí que está querendo diminuir seu tempo na corrida, quer melhorar o seu pace, como que você vai melhorar o seu pace? É com energia, entendeu? Como que eu vou mandar estímulo para o meu músculo? E quem manda o estímulo para o músculo? É energia, porque o glicogênio estocado no fígado, ele vai diretamente para o músculo. Entendeu? Ah, mas eu fadigo muito no meu treino, Laís, por quê? São duas coisas. Quando você fala que você está com fadiga, são 2 itens aí que você está com problema. Desidratação, porque a desidratação, a água, ela vai para o músculo, então se o músculo não tiver água, você fadiga. E depois a sua alimentação, ou seja, o seu estoque de glicogênio está baixo e a sua quantidade de carboidrato não está sendo a ideal. Pode ser também, se a pessoa também consumir muito carboidrato em excesso, também dá ruim. Entendeu? Então, também você vai sofrer aí uma consequência e não vai conseguir desempenhar a sua atividade. Ah, Laís, mas e a gordura? A gordura também não é boa? Outra coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado, que eu vejo aí, o pessoal às vezes utiliza a pasta de amendoim, né? E eu até uma vez abri uma chave. Você é amante de amendocrem, cuidado, ouça esse recado agora. Você viciado em amendocrem, cuidado. Que eu vou explicar? Só quem é nascido em 82, 83 vai lembrar disso. Quem é dos anos 80, 90 vai lembrar do amendocrem. Já ficou falando. Aí, já deixou a dica da idade, né, minha gente? Eu já tô. Eu não tenho problema com a idade, eu tenho problema com a falta do meu telhado aqui, ó. Mas, enfim, o que acontece? Muita gente utiliza a pasta de amendoim como um pré-treino, né? Não tá errado, tá, gente? Na nutrição não tem certo nem errado. Vou deixar bem explícito aqui. Não existe não o certo e não o errado, mas existem estratégias que você pode melhorar. Então, o que acontece? A pasta de amendoim, ela é rica em gordura. A gordura, ela gera energia? Gera através da oxidação, né, dos lipídios. Então, o lipídio ele vai oxidar e ele vai transformar essa gordura em energia. Porém, o tempo que ele leva para transformar isso em energia é muito maior
do que o carboidrato em si, certo? Então, vou dar 2 parâmetros aqui, 2 pré-treinos. A pasta de amendoim, que o forte dela é a gordura, e aí a gente tem o doce de leite, que é rico em carboidrato, rico em açúcar, né? Que no caso ali é um carboidrato. Para fins de absorção rápida do corpo, lógico, pensando numa questão lógica de nutrição, eu vou utilizar o doce de leite. Por que o doce de leite e não a pasta de amendoim? Porque o doce de leite, a partir do momento que eu ingerir, ele automaticamente já vai virar energia no meu corpo. Ele manda a informação, né? O processo dele é mais rápido. É muito mais rápido. Então, ele armazena esse carboidrato, já estoca como glicogênio, e quando eu precisar de energia no meu treino, ele já vai mandar para mim, eu já vou receber e eu vou estourar no treino. Bacana. Entendeu? A pasta de amendoim, o que acontece? Como ela tem essa questão da oxidação dos lipídios, ela demora muito. Então, na hora que eu tô no meu treino, que eu tô precisando desse glicogênio muscular, eu não vou ter. Ainda. Ela não processou, não deu tempo. Bacana. Então, assim, a pasta de amendoim, ela serve para, vamos dar um exemplo, assim, qual atleta que pode utilizar? Um ciclista, que ele vai fazer 160 km, e aí ele pode utilizar aí esse tipo de gordura, porque no começo do treino ele não vai precisar, mas quando ele estiver lá no km 85, ele vai precisar, só que já processou. Já processou. Entendeu? Pelo tempo que ele está em atividade, o organismo dele já deu tempo de processar. Exatamente. Bacana. Então, por isso que eu falo que é tudo uma estratégia. Não é que a pasta de amendoim é errado, porém você vai utilizar ela dependendo do quê? Da sua atividade física. Então, eu falo assim, como que a gente trabalha na nutrição para a gente saber essa estratégia? Eu preciso saber a sua rotina de treino, o seu tipo de treino, quantas vezes no dia você faz esse treino, se é leve ou moderado, porque assim, uma atividade moderada eu vou utilizar uma estratégia, se é uma atividade mais longa eu vou utilizar outra estratégia, né? Que nem o pessoal sempre fala aí do nitrato, que é assim um dos melhores pré-treinos que nós temos hoje para nível de esporte. Só que aí você tem que saber, por exemplo, se eu vou fazer uma prova ou um treino de 5 km, quando que eu tomo esse nitrato? Que horas que eu tomo? E se eu vou fazer um exemplo de nitrato que você fala seria o quê? Só para a gente poder enxergar isso de uma outra forma. O suco de beterraba, entendeu? Legal. O suco de beterraba, a gente chama de porque ele é rico em nitrato. E o que é um nitrato? Só para vocês entenderem. O nitrato nada mais é que o carboidrato da beterraba. Né? Então, a função do nitrato, que é o suco da beterraba, é fazer a mesma coisa que o doce de leite ou que o pão com banana. Ele vai estocar esse glicogênio. Porém, o que acontece? O nitrato ele tem uma absorção mais rápida. E outra coisa, por ser sólido, por ser líquido, perdão. Tudo aquilo que é líquido, a absorção do nosso corpo é mais rápida. Porque a quebra dos nutrientes, concorda comigo, né? É muito mais rápido. Por exemplo, o meu organismo tem que fazer a quebra do carboidrato de um pão e a quebra do carboidrato de um suco de beterraba que já foi processado, a quebra do suco de beterraba é muito mais rápido. Então, a absorção pelo meu corpo vai ser muito mais rápida e eu vou ter essa energia, esse pico aí do exercício muito mais rápido. E eu vou desempenhar isso, entendeu? Legal. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que não é só também comer. Eu vi na internet que é tomar o suco da beterraba, que é o nitrato. Mas como que você vai tomar? Que horas que você vai tomar? E a quantidade que você vai tomar, que é muito importante. A quantidade. Por isso que eu faço mais um parênteses aqui, pessoal. Você que está assistindo e ouvindo pelo podcast, é importante você observar dicas da internet, é importante você observar as dicas que ela dá no Instagram também, mas isso não isenta a necessidade de você buscar um profissional da área para que ele faça todo um para que ele te avalie a sua necessidade, avalie a sua real condição física e a partir daí ele vai aplicar uma sequência de alimentação, de nutrição que você precisa, que vai atender a sua demanda, tá? Então é importante. Não vai querer sair seguindo só as blogueiragens que tem por aí, sem procurar a questão de um profissional habilitado é importante para que você consiga, de fato, alcançar os seus resultados, os seus objetivos de uma forma sadia e da melhor forma correta possível, né, Laís? Acho que é importante a gente frisar isso, né? Sim, é muito importante porque o profissional, ele, como eu já falei aqui, ele vai saber distribuir e ele vai saber te dar o caminho. Porque, assim, é legal a gente ver as dicas, aí você sabe o alimento. Mas, assim, tem muita gente também que às vezes não pode com aquele alimento e não sabe, né? E você tem alguma restrição alimentar ou alguma intolerância ali que aquilo vai te fazer mal. Que já aconteceu comigo mesmo, porque eu faço testes comigo de, às vezes, não dá certo. E aquilo que a gente sempre fala, às vezes aquilo que é bom para mim
não é bom pro Thiago, entendeu? Não é bom pro fulano nem pro ciclano. Então, assim, o profissional, ele vai conseguir te dar aquele parâmetro fixado do como que tem que ser feito. Porque eu falo assim, o importante para você ter um bom condicionamento no esporte é como tomar, não é simplesmente tomar, porque eu vejo muita gente, Laís, eu vi na internet, eu comprei, tomei, não tá dando resultado. Não tá dando resultado porque tá tomando errado. Não tá dando resultado porque a quantidade, você sabe a quantidade que você tem que tomar, que é muito importante. Então, você não tá tomando da forma correta. Então, Exato. Isso que é assim, a chave para a gente ter uma performance bacana, um rendimento bom aí no esporte através da nutrição. Eu falo que a nutrição, o esporte, eles têm que andar juntos. Tá? Então, você que é atleta, não adianta, eu sou atleta e eu vou comer salgadinho, não, que não pode, tá? Mas, eu vou comer bombom, chocolate, vou viver disso, porque é carboidrato, né, Laís? Pode, não pode? Então, aí você não vai ter, não é que não pode, tá? Só queria fazer um parâmetro aqui, porque muita gente fala isso para mim, mas chocolate também não é carboidrato? Ele é rico em açúcar, mas é o que eu falo, ele é rico em gordura também. Se você não munir o seu corpo de nutrientes, você não vai ter condicionamento físico para desempenhar a sua função, o seu esporte, e você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, você precisa de carboidrato bom, que é aquilo que a gente falou aqui. O pão, o arroz, a batata, a mandioca, a beterraba. Você precisa também de minerais, então a gente sabe que o corredor ele perde muito mineral, não só o corredor, como o ciclista, ao pessoal da natação, dança, assim, o que for, tudo aquilo que você suar, né? O que a gente perde no nosso suor? Além de água, que é o primeiro item que eu falei que é o mais importante, então se eu perco água, eu tenho que repor essa quantidade de água, né? Outra coisa que é muito importante que o pessoal não sabe, eu vou beber água, mas quanto de água que eu tenho que beber? Né? Eu bebo só 1 litro, eu bebo 500 ml, não vai adiantar. Então, o que a gente faz? Na nutrição, a gente tem uma conta que é 0,035 mililitros por peso corporal. Então, você vai pegar o seu peso, multiplicar por esse valor e você vai dar lá a quantidade que é o que você precisa por dia de beber água. Por quê? Porque é o seu corpo. Então, eu tenho uma massa. Né? E como a gente sabe que o nosso músculo ele absorve a água, então eu tenho que saber o músculo ele pesa, então eu tenho que saber quanto de músculo eu tenho e quanto de água eu vou precisar, porque vamos dizer assim, se eu sou uma pessoa que peso para você não acumular água em excesso e isso não gerar um outro problema para você, por exemplo, retenção de líquido, alguma coisa assim. Exatamente. Legal. Então aí você faz a conta para você saber o quanto de água você precisa e para você ter um sucesso aí também na sua atividade física. Muito Enfim. Bom. Então, água é importante, mas se tomar em excesso pode fazer mal. Então é importante você saber mais ou menos, mais um motivo para você procurar um profissional para você tomar a sua água de forma mais... A água ela nunca é demais, mas em excesso pode causar um excesso de retenção de líquido. E aí você achar que você tem um problema grave, não, é só você correr, dar uma suada mais um pouquinho, fica tudo certo. Vou eliminar essa. Ô, Laís, pra gente poder finalizar esse bloco, sobre assunto de alimentação, a gente tem um monte de coisa pra falar, dá pra falar sobre um monte de coisa, e eu já vou dar o spoiler, deixar pra falar desse spoiler no final, mas já que a gente já tá nesse momento aqui, encerrando esse segundo bloco, a Laís ela vai voltar aqui sempre para deixar uma dica ou outra, então fica tranquilo que o que a gente não conseguir falar nesse programa, ela vai voltar em pequenos blocos aí para dar uma dica de um alimento, de um exemplo de nitrato, qual que é a importância. Não vai dar receitas, mas ela vai dar dicas de como você pode aí proceder nesse processo. Então já fica logo esse spoiler, né, Laís? Pra gente não. Agora, se ela pensava em recusar, porque no off ela, beleza. Agora a gente faz isso pra não recusar depois. Tipo, tô te impressionando. Brincadeira. Eu te desafio. Opa, não, falou a palavra desafio pra lá e pronto, ela aceitou. É isso, tá? Já peguei no começo da conversa e assim, agora ela não escapa. Mas aí, pra gente fechar esse bloco, tem 2 assuntos que é legal e que todo corredor, você já colocou esse assunto no meio aqui da nossa conversa, mas é a questão do uso da creatina e do uso do carbogel. Dá uma explanada sobre esse assunto rapidinho pra gente, porque todo corredor pergunta se creatina é bom, se não é bom, é legal tomar, não é legal tomar, o que você sugere, se é que você pode sugerir com relação ao uso da creatina, né? O que
antes, depois, enfim, aí fica ao seu critério. E também qual a função do Carbogel no momento que o corredor tá fazendo a corrida, porque você comentou lá no começo que na primeira prova, se eu não me engano, você viu lá o pessoal se drogando com Carbogel, tomando aquele gelzinho, que às vezes é bem ruinzinho, né, mas é bom, mas é ruinzinho, tem uns que é amarguinho, chato pra caramba, mas... Por quê? Porque eu não tenho açúcar, porque açúcar faz mal. Muito mal. Entendeu? Enfim, dá uma explanada pra gente sobre o uso da creatina e do Carbogel, por favor. Beleza. A creatina, eu sou apaixonada, eu falo que a creatina a gente tinha que ter ela na nossa caixa d'água, porque além de ser o suplemento mais estudado do mundo, é um dos 5 suplementos que tem eficácia, né? Tem muitos suplementos aí que não tem, então a gente sabe aí pela Organização Mundial da Saúde, ele deixa explanado para nós quais são os suplementos. E a creatina é o primeiro. Porque a creatina, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo já produz. Então, o que é a creatina? A creatina ela é um aminoácido, né, que ela vai nos ajudar aí na questão do músculo. Eu vou fazer só um parâmetro para vocês entenderem como que ela funciona no nosso organismo, para depois eu dizer se é boa ou não. O que acontece? O nosso músculo, como eu já disse anteriormente, ele é composto 75% de água. Então, o que acontece? Quando eu vou desempenhar a minha função lá, ele vai ter que, o músculo ele vai estriar, né? Então, ele racha, ele quebra no meio quando eu estou fazendo a minha atividade física. Então, o que acontece? A gente, no músculo, a gente tem uma molécula chamada ATP, que a gente chama de trifosfato. Quando a gente está desempenhando a atividade física, essa energia, esse ATP, é uma energia que manda estímulo para o músculo. Então, ele está trabalhando, esse ATP, esse fosfato, um desses fosfatos, ele começa a descarregar, ou seja, é a chamada fadiga muscular. Então, o que acontece? A creatina, quando a gente consome, ela não deixa esse fosfato descarregar. Ou seja, a função da creatina é recarregar esse fosfato, mandando estímulo para o músculo, para que eu tenha energia para continuar desempenhando a minha atividade física. Ou seja, ela é extremamente importante. Ela é como se fosse assim, o celular está acabando a bateria. Eu vou lá e coloco o celular no carregador. Para completar aquela carguinha. Essa é a função da creatina. Ela é extremamente importante na vida de um atleta, não só para isso, porque aí ela vai desempenhar outras funções também. Porque assim, a gente sabe que no nosso organismo, os únicos lugares que a gente armazena energia é no músculo e no cérebro, certo? É os únicos lugares, nenhum outro lugar vai armazenar energia. Então, o que acontece? Se no músculo ela também recarrega o ATP, no cérebro nós também temos essa molécula, o ATP, trabalhando quando a gente começa a pensar, raciocinar e se concentrar, porque quem corre tem que se concentrar. Ou seja, quando eu faço o uso da creatina, eu estou trabalhando e melhorando a minha questão de concentração, certo? Então, assim, ela é extremamente importante, tá? Para a nossa vida, para qualquer atleta. Não precisa, por exemplo, mas eu não faço nenhuma atividade física, Laís, eu posso tomar a creatina? Deve tomar, deve. Eu falo que a creatina é um suplemento que não é só por questão de atividade física, mas é para a saúde, é para melhorar, além da melhora do condicionamento físico, porque a função da creatina é te dar força e resistência, mas ela vai trabalhar também a questão da memória, concentração. Os idosos, foi feito um estudo, se eu não me engano, o pessoal de Harvard, que pegaram alguns idosos que utilizando a creatina e idosos que não utilizavam a creatina. Nenhum deles faziam atividade física. 5 e 5. Os 5 idosos que não utilizavam a creatina começaram a ter problema de memória, cansaço, perda de massa muscular, porque a creatina ela vai te ajudar, ela não vai te ajudar a ganhar, porque para você ganhar massa muscular, você tem que fazer atividade física. Mas se você não faz atividade física, você mantém a sua massa. E a gente sabe que você tem. A partir dos 40 anos para frente, a mulher em si, ela começa a perder a massa muscular. E o uso da creatina, o homem também, mas não tanto, porque o homem tem muito mais músculo que a mulher, entendeu? É diferente. A mulher, a massa muscular da mulher é menos densa, é menor. Então, a gente perde com facilidade por questão da menopausa. O homem não, entendeu? Tem menos gordura que a mulher. Enfim, então, o que acontece? Fizeram esse estudo, então, os 5 idosos que estavam tomando a creatina tiveram uma melhora na sua saúde, entendeu? Na sua saúde física e neurológica. E a creatina, ela manda estímulos para o neurônio, certo? Então, melhorou concentração, memória, humor, a questão da depressão,
né? Então, os idosos normalmente têm essa questão, eles estavam super ativos e começaram até a querer fazer, porque a gente fala que a gente tem um hormônio chamado dopamina, né? Então, assim, melhorou essa questão da dopamina. Então, o meu conselho que eu dou para todo mundo é: não tem restrição, então você pode tomar, não tem contraindicação para ninguém. Bacana. Se eu tiver algum problema, eu não posso tomar. Não, você pode tomar. A única coisa que a gente fala é que você tem que procurar um profissional para você saber a quantidade de creatina que você vai tomar, né? E aí tem a questão de como tomar. Por exemplo, uma pessoa que está na questão de hipertrofia, então ela está querendo ganhar massa muscular e ela quer ganhar resistência, eu sempre falo, indico para tomar depois do treino, entendeu? E sempre acompanhado de um carboidrato. Por quê? Aí eu vou te explicar o porquê. Por quê? Eu vou te explicar. O que acontece? A creatina, a função dela é gerar energia para recarregar o ATP e mandar estímulo para o teu músculo. O que nos fornece energia no nosso corpo? O carboidrato, certo? Se eu quero que isso seja mandado muito mais rápido para o meu organismo, se eu consumir a creatina com carboidrato, uma banana, aí no caso, como que você faz isso? Não é isso? Como eu vou comer com pão? Como que eu faço? Não. Eu pensei aqui no prato de arroz, um suco de beterraba, porque tem o nitrato, vou misturar ali e... Não, no nitrato é bacana. Mas como que eu faço às vezes? Ou eu jogo na boca, né, viro lá o scoop e jogo um pouquinho de água, bochecho. Nunca consegui fazer isso, eu já tentei, eu confesso, eu me engasguei feio, eu nunca consegui. A primeira vez eu quase morri, tá? Não vou mentir, não. Mas hoje já funciona, né? Aí o que eu faço? Depois que eu faço isso, eu pico uma banana e aí eu como a banana. Ou bacana. Você pode fazer o quê? Você fez o seu treino de manhã. Aí você não obrigatoriamente tem que tomar ele após o seu treino. Mas aí o seu lanche da tarde, você pica a banana, põe um Danone ali, um cereal, alguma coisa, e joga o scoop da creatina ali e come, tá? Porque não tem um horário correto. Nos estudos científicos, né, nos artigos científicos, eles não falam nada, eu já li em números, tá? Eles não falam nada quanto à questão do horário, nem tem aquela regra que tem que ser. Só que a gente, na nutrição, a gente estuda fisiologia. E na fisiologia, ele nos explica essa questão fisiológica do quê? Do músculo e do carboidrato. Observa então, como o músculo reage, né? Isso. Então, se a função da creatina é recarregar o ATP, e recarregar essa molécula que perdeu energia e manter o estímulo na sua atividade física, e energia nada mais é que carboidrato, uma lógica é eu ingerir essa creatina juntamente com carboidrato. Eu faço isso e funciona, entendeu? Mas entendi. Tem gente também que diz, não, eu tomo só com água. E também funciona. Então, assim, não é uma regra na nutrição, entendi. Porém, seguindo uma lógica de toda a parte nutricional, é para ser dessa forma. E tem profissionais que falam uma coisa, tem profissionais que falam outra, então, depende muito ali da linha, né, de raciocínio de cada um, tipo, do que você estudou, qual... Bom, enfim, mas o importante é tomar. Eu costumo tomar com café. Então. Sempre. Desde que eu comecei, eu só tomo... Às vezes eu tomava com whey. Quando eu tinha o treino de hipertrofia, às vezes eu tomava com whey na volta, ou às vezes antes também, não tinha uma regra. Mas na maioria das vezes, 99,9% eu tomo com café. Com café. Eu estou muito errado, meio errado. Pensando numa lógica, vamos lá. O café, ele tem uma concentração grande de cafeína. E essa cafeína... Pra ficar doidão assim, ó. Então, essa cafeína, ela pode quebrar um pouquinho do efeito da creatina, porque são duas coisas diferentes. A cafeína, ela dá o estímulo de, vamos dizer assim, não é energia, mas me fugiu a palavra aqui, mas é mais com aquela adrenalina mais avançada por conta da cafeína. A cafeína é para isso, é para ela te dar uma adrenalina. A creatina já não tem nada a ver com a adrenalina em si, mas ela tem a ver com força, resistência. E dependendo da quantidade dessa cafeína, ela pode quebrar, né, essa molécula de aminoácido, e o efeito que a creatina tem que fazer no seu organismo não seja 100%. Não estou dizendo que não vai funcionar. Pode funcionar, mas se você mudar essa estratégia, pode ser que você sinta até no seu corpo. Que nem eu vi que você fez um adendo falando que você, no treino de 15 km, você sentiu um pouquinho de
de desconforto, né? No corpo, sentiu dores e tal. Foi algumas isso, coisas né? aqui na parte da panturrilha aqui embaixo. Inclusive, até hoje fiz algumas coisas de fortalecimento. Comentei com o professor hoje dessa possível. Ó, professor, eu comecei a treinar agora, então tô aprendendo, é legal. Eu sempre gosto de lembrar isso para o pessoal. Eu corria de Alegre, estou aprendendo a correr. Então isso vai mudar a passada, muda a postura, muda. Hoje o professor tá falando que tem que melhorar aqui o lance da cintura e não sei o que A tal. biomecânica, né, que a gente chama. Então, aí ele falou assim, mas isso a gente vai corrigir com o tempo, não é de um dia pro outro, então ok, tá tudo certo. Mas expliquei isso daí pra ele, então tem N fatores que pode ter acontecido levar essa questão dessa dor na região da minha canela aqui. Mas pelo que eu tô percebendo que você tá falando, por exemplo, eu tinha o hábito de tomar creatina sempre com líquidos. Pelo que eu tô entendendo, então existe uma possibilidade do efeito dela ser melhor quando eu consumo ela com alimentos sólidos, misturado Sim. com alguma coisa, ou direto, eu ingerir direto com o escopozinho, jogo lá dentro da goela e vai que vai, né? Igual de Isso. pirona, você joga, fecha o olho e joga água por trás. É, Ou então, ou então você misturar com uma banana, com algum outro alimento, fazer aquela papinha, sei lá, enfim, do jeito que você achar melhor. E aí você... A probabilidade do efeito que a creatina tem de te promover um melhor resultado seria melhor com alimentos mais sólidos do que com inserção de líquido, por exemplo. Dependendo do líquido, óbvio, né? O alimento sólido que eu falo é o carboidrato, tá? Assim, tem que ser necessariamente... Tem que ser o carboidrato. O carboidrato por questão de energia, né? Então, o carboidrato, Legal. ele fornece energia, ele vai fazer com que essa creatina, que vai também mandar energia ali para a molécula, ele venha funcionar com uma maior facilidade, tá? Então, assim, essa associação que a gente faz. Mas, Laís, eu tô aqui no meu trabalho, não dá, eu não tenho esse tempo, por exemplo, eu tomo, a pessoa até às vezes põe lá no despertador, eu tomo todo dia 3 horas da tarde, porque eu treino na hora do almoço, então eu vou tomar a minha creatina às 3 horas da tarde, não dá. Então, você vira ele na boca com água. O importante é tomar, lembrando que a creatina ela é de uso crônico, então tem que ser todos os dias. Ah, mas eu não treino no domingo. Eu tomo? Toma, você tem que tomar. Todos os dias. Por quê? Ela demora um tempo, né, para fazer. Então, para fazer efeito. Então, o dia que você não tomar, esse dia vai ser prejudicial. Então, às vezes tem gente que fala, mas eu só tomo quando eu treino. Ao dia que eu só treino 5 vezes na semana, os outros 2 sábado e domingo eu não treino, não tomo. E aí eu não tô vendo uma melhora. É óbvio que você não tá vendo uma melhora. Porque o que acontece? Para você mandar estímulo, seu corpo trabalha todos os dias e o seu músculo também trabalha todos os dias, independente de você treinar ou não. Ele vai precisar de estímulo para isso. Então, o que acontece? A creatina ela tem que estar no seu organismo rodando, entendeu? Como qualquer outro tipo de alimento, para que ela venha funcionar, para que ela venha ter realmente a eficácia de dar resistência, força para você, e a questão da concentração, que ajuda muito aí, né? Um dos benefícios da creatina é ajudar a gente aí na concentração, né? Que para nós corredores eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que a partir do momento que a gente tem uma boa concentração, a gente melhora a nossa passada, a nossa respiração, né? Então a gente começa a ver, tipo assim, eu tô mais lento, então eu quero dar uma melhorada ali na minha passada. Você tem que se concentrar para você conseguir isso. E ao longo do desempenho da atividade, você vai perceber. E a creatina vai ajudar muito nisso. Entendi. Show. Então, bom, eu acredito que, não sei se eu estiver errado, você vai me corrige. Então, pelo que você está falando, a creatina ela tem essa função de armazenamento de energia e com carboidrato ele vai, meu corpo ele vai ingerir essa energia do carboidrato, certo? E aí, associando agora que você está falando tudo isso, o carbogel, ele é praticamente esse carboidrato em gel, meio óbvio. Agora que essa tu tá fazendo sentido, é meio óbvio. Quando eu tô correndo, então eu faço essa ingestão em forma de pasta em gel, para que toda essa energia que meu corpo precisa gerar, o que ele precisa armazenar, certo? Ele faça sentido, então, de uma forma mais imediata ainda do que o próprio consumo da alimentação. Perfeito, é isso aí. É por isso que eu não chego no meu peixe de 3, tá explicado aqui, ó. A receita pra você chegar no peixe de 3 é isso. Estudou direitinho a lição. Caramba! O carbogel é para isso. E se você não tiver com toda essa, vamos dizer assim, toda essa
esse alinhamento, ele não vai fazer efeito. Então, ou seja, o carbogel, ele nada mais é que uma junção de carboidratos ali, concentrado, né, numa gramagem bacana para que você consuma ele. Normalmente é 30 minutos antes do seu treino, da sua prova, e aí você vai fazendo esse cálculo para você distribuir se for um treino longo ou uma prova longa, exatamente para isso. E normalmente você vai ingerir esse carbogel esses minutos antes do momento que você precisa. Então, qual que é a função do nutricionista esportivo? Ele é para ser usado de forma imediata e não de forma contínua, né? Porque o que acontece? O carbogel, o que acontece? Tipo assim, o seu estoque de energia tá baixando, você tá ali correndo, aí você já, o seu fígado já mandou lá o glicogênio, ele já subiu, ele já não tem mais nada. E aí como que você sabe que não tem mais nada? Que seu estoque de glicogênio tá baixo e ele não tem mais aonde puxar? É o cansaço, a fadiga. Começou a cansar, você já entende, eu tô sem glicogênio no meu organismo e eu preciso. E aí você vai o quê? Só que qual que é o correto? Que muita gente não faz. Você não pode esperar esse glicogênio acabar. Você não pode esperar fadigar. Você já tem que, matematicamente, na sua estratégia ali do seu treino, é saber o momento quando isso vai acontecer e antes você já mandar o estímulo para o teu corpo para não dar tempo nem de cansar, entendeu? Ou seja, então, igual um carro, você precisa abastecer antes de acabar a gasolina. Exato. Então, começou a bater no vermelho. Não espera chegar no vermelho para tomar o seu carbogel. Então, se você sabe que 5 km para você é de boa, mas com 7 você já começa a cansar, com 5, 6 ali você já pode tomar para você preencher aquele espaço que ficaria vazio para quando for o corpo pedir aquela energia, ela já está lá. Porque senão, você tá falando, pelo que eu tô entendendo, ela vai fazer mais ou menos, eu vou dar um exemplo, só uma comparação, do exemplo do creme de amendoim. Eu vou precisar da energia, mas ela não vai estar lá. Ela só vai me dar aquele plus depois que eu já tô cansado. Aí o efeito que aquilo poderia me dar na prova vai ser um efeito tardio. Pode ser que não faça, deu um último fôlego, mas poderia ter rendido mais. Você já viu aquele pessoal que termina o treino e ainda fala assim, nossa, agora que o pré-treino bateu, acabei o treino, então... Você fica ligadão, entendi. Porque você tomou, tipo assim, no momento errado. Então, na hora que você precisava, que era na hora do seu treino, da sua prova, você tá morrendo lá, porque não deu tempo do corpo processar. Aí você acabou o treino, nossa, eu faria mais não sei quantos km. Agora bateu... posso correr mais uma maratona. Exato. Mas por quê? Porque teve um erro de cálculo ali que você mesmo não percebeu. Porque isso daí, você mesmo, que nem você falou, você mesmo vai perceber. Então, você vai fazendo um teste, você sai para correr e começa a observar em qual km que você começa a cansar. Né? Por isso que eu falo que é importante vocês testarem. Gente, pelo amor de Deus, não vá testar o carbogel no dia da prova. Não faça isso. Se você não usa carbogel na prova, então verdade. Faça o teste nos seus treinos, entendeu? E aí você começa a observar e você vai saber quando que você tem que começar a tomá-lo e munir o seu corpo aí de energia para que você conclua o seu treino e a sua prova sem fadigar e sem cansar. Maravilha. Laís, para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu queria saber de você alguns mitos e verdades. Dicas, eu sei que dicas a gente já acabou já dando bastante, de inserção da água, do alimento, da importância de você procurar um profissional. Existem alguns mitos e verdades que em outros alimentos, por exemplo, que acontece, e aí eu queria... eu vou lançar alguns que eu tenho pra você aqui, e aí eu queria que você, se você tiver mais alguma coisa anotada aí dentro daquilo que a gente já tinha combinado pra trazer pra galera aqui, você fica à vontade pra falar também. Mas uma coisa, o pessoal que gosta de beber bastante, antes da prova, o beber bastante bebida alcoólica atrapalha o desempenho do corredor? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é uma verdade, porque eu vou explicar, não é um mito não, e o que acontece? O álcool, o pessoal fala, mas por exemplo, vou dar um exemplo da cerveja ou do vinho, né? O vinho tem carboidrato e a cerveja também. Então eu posso tomar a cerveja ou o vinho porque tem carboidrato. Sim, se não tivesse álcool, não teria problema nenhum, você estaria ali show de bola e você ia ser um dos 5 primeiros a chegar lá Mas aí você dá gancho pro pessoal tomar cerveja sem álcool, por exemplo. Como é que fica? Mas olha aí, o que acontece? O problema é o álcool. A gente sabe o que a gente precisa na corrida, né? Ou qualquer atividade. A gente usa o músculo. E o músculo, ele vai armazenar ali a energia. O álcool, ele vai para onde? Ele vai diretamente para o músculo. Quando a gente ingere a bebida alcoólica, o nosso corpo ele vai fazer a quebra
né, ali é o processamento do que ele está Certo. recebendo. Então, ele vai separar o que é carboidrato, o que é gordura, e ele vai transportar para o teu corpo, certo? E aí o álcool, para onde ele vai? Ele vai para o músculo, diretamente para o músculo. Ou seja, por que ele vai para o músculo? Porque ele é líquido, né? Então, aí o que acontece? O músculo absorve esse álcool, e aí o que ele faz? Ele murcha. Ele murcha, e aí o seu músculo não tem força. Então, aí o que acontece? Aquela creatina que você tomou, porque Não vai fazer creatina efeito nenhum. e álcool não combinam, tá? Ele vai relaxar todo o teu sistema, todo o teu organismo, o teu músculo, em vez de contrair ele, dar aquela impulsão que você precisa para o resultado. Você vai matar o seu ATP ali, você vai matar o seu fosfato, vai descarregar totalmente ele e ele não vai ter de onde puxar. E aí você vai se sentir cansado. Por que tem muita gente que fala assim, Laís, quando eu bebo bebida alcoólica e eu vou fazer uma atividade física, eu sou demais. Porque, na verdade, você está perdendo minerais. Que é o que acontece? O seu corpo está tão cansado, ele fica fadigado por conta do álcool, que ele destrói o seu músculo. Aí você força o seu corpo a trabalhar numa concentração muito mais alta e ele começa a gastar essa energia que ele também não tem, entendeu? Então, assim, não é um mito, é uma realidade. Então, assim, se você gosta de beber, não tem problema. Mas antes da prova, tipo assim, você tem uma prova-alvo, né? E você quer ter um desempenho muito bom, retire o álcool uma semana. Eu falo assim que o mais importante numa prova, isso eu vou levar para a vida, que eu aprendi na faculdade, é que qual que é a estratégia nutricional antes de uma prova, não é o dia antes, é a semana, entendeu? Você tem que começar a mandar estímulos para o teu corpo uma semana antes. Então, a prova é no domingo anterior você já começa. Você já começa a se preparar para essa prova. A beber a quantidade de água correta, a trabalhar a quantidade de carboidrato, tirar a ingestão do álcool, então você não vai beber álcool naquela semana, se você quer ter um bom desempenho. Agora você fala, eu vou para a prova para brincar, eu vou lá só para curtir. Aí não tem problema, porque seu desempenho não vai ser muito bom. Mas se você tá ali numa meta, num foco de baixar um RP ou de chegar num pódio, com o álcool você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque o álcool ele faz essa quebra no músculo e você não vai ter força e resistência para chegar no seu objetivo. Maravilha. Outra coisa que eu queria, para de fazer um jogo rápido aqui, pizza, coxinha, pastel, porque tudo é massa, tudo tem... Pode ou não pode antes da prova? Porque às vezes acontece, esses dias eu comi uma pizza de bolonhesa, eu nem passei pra você, mas tinha carne moída. Então... Entendi. Enfim, né? Pode ou não pode antes do treino, antes da prova? Olha, pode. Eu tenho colegas que têm uma estratégia nutricional que o jantar, né? Porque assim, antes da prova, a pessoa come Já ficou menos culpado assim, sabendo? Come 2 pedaços de pizza. Porque o que a gente precisa é do carboidrato. A pizza, ela vai ter o carboidrato, mas ela vai ter gordura, enfim. Tem um monte de coisa. Tem tudo. Mas se você, por exemplo, pedir uma pizza, né, com menos concentração de gordura, eu falo recheio, porque eu pedir uma pizza de 4 queijos, aí vai embaçar, né? Porque a concentração de gordura é muito alta, você pode ter um piriri. Não é que não pode, mas tipo assim, você tem que fazer o teste e ver como que o seu organismo vai responder. Se você falar, Laís, eu comi a pizza e eu disparei lá. Show de bola. Tem gente que fala me passa o endereço dessa pizzaria depois. Laís, eu comi a pizza e fui parar no banheiro químico. Não consegui fazer a prova, entendeu? Eu tenho uma coisa que aconteceu, porque aí vai depender muito do seu organismo. Eu, Laís, gosto muito. O meu pré-treino antes da prova é macarrão. Só que aí eu coloco ali a minha gramagem de massa. Eu não utilizo molho vermelho nem nada, é só o macarrão mesmo na manteiga ali, faço um pratão, né? Quem vê essa carinha ali acha que não como muito. Faço um pratão porque eu preciso estocar energia. É o que é como eu penso e como assim, como funciona para você também. Como funciona para mim. Já fiz a estratégia da pizza, mas me senti muito pesada, entendeu? E aí eu fui para a prova, parecia que eu tinha comido um boi, né? E aí para a Laís não foi bom, mas eu conheço pessoas que utilizam a técnica da pizza um dia na noite anterior, que é muito importante, e dá certo. E tem gente que utiliza, por exemplo, o mingau de aveia, né? Que o mingau de aveia é um tipo de carboidrato. Então, ela vai lá, faz o mingau de aveia, com ou sem açúcar, aí vai depender do paladar da pessoa, né? E também
pensando numa questão de estratégia, o açúcar não é muito bom, né? Por questão de pico de insulina que ele vai te dar e aí não vai dar um bom resultado. Mas, enfim, o que a gente tem que pensar que o que é importante é o carboidrato. A pizza funciona? Funciona, pode funcionar, como o macarrão também funciona. Mas aí você tem que testar. Entendeu? Você tem que fazer esse teste para ver se vai dar certo ou não. Porque pode ser também que desande tudo e não dê certo. Legal. Tem mais algum mito ou verdade que você separou eles que você queira compartilhar com a gente? Porque você é quem manja dos... Tem mais alguma coisa que o pessoal te pergunta que eu não coloquei nessa minha lista aqui? Porque eu separei só as coisas que, assim, estão mais ao meu acesso, né? Um pastel, uma coxinha, uma pizza que eu gosto pra caramba, né? Pizza com vinho, essas coisas e tal. Mas tem alguma coisa que eu não coloquei nessa minha lista aqui, muito, muito particular? Não, o engraçado é eu tinha separado a questão do álcool, porque muita gente pergunta para mim essa questão do álcool. Eu tinha separado a questão do álcool. E a questão de, tipo assim, da alimentação mesmo, foi que eu tinha separado aqui. Mas um ponto que não tem, assim, muito a ver com a questão da corrida, mas entra muito em questão em mitos e verdades, que eu escuto muito, e já abrimos polêmicas aí, né? Muita gente fala, é a questão do leite, né? E tipo assim, tem muita gente que fala que não toma leite, né? Porque o leite, ele é inflamatório, ele não pode. E eu vejo muito pessoal aí da área fitness, né? Dizer isso assim, e tomar whey, né? E a gente sabe que o whey nada mais é. Tem leite em pó no meio, né? É a proteína do leite. Então, assim, o que eu queria deixar é que o leite, você pode consumir ele sem problema nenhum. Não existe nenhum alimento inflamatório, tá? Nenhum alimento tem esse poder de inflamação. O que tem a inflamação provavelmente é a sua célula, que é ali que não consegue absorver o carboidrato do leite, tá? Não tem nada a ver com o leite em si. Tem gente que deixa de tomar o leite, que gosta do leite, mas fala, eu vou parar de tomar o leite porque não vai me ajudar no meu desempenho, no meu esporte. O leite é inflamatório, é cancerígeno, eu já ouvi isso também. Isso é um mito, é um mito dos grandes. O leite é muito importante, eu acho que para a vida de qualquer pessoa, seja ele atleta ou não, e ele não vai te trazer nenhum problema, a não ser que você tenha uma intolerância. E essa intolerância, eu vou frisar bem, a intolerância que as pessoas têm, né, que a gente fala intolerância à lactose, é uma intolerância que o seu intestino tem ao carboidrato do leite, que é onde a gente faz a quebra, né, das moléculas para absorver ali os nutrientes. Então, essa pessoa, ela não tem as células corretas para fazer a quebra desse carboidrato e ela começa a ter um desconforto abdominal. Tá? Mas o leite, ele não é prejudicial à vida de ninguém. Pelo contrário, ele é muito importante e ajuda a gente aí nessa questão nutricional. Maravilha. Aplausos virtuais para Laís. Laís, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu acho que esse é um assunto que merece sempre um programa para a gente poder estar trocando ideias sobre alimentação, sobre corrida, sobre experiência. Então você está convidado e convocado a voltar sempre aqui no Corrida On Demand. Vai ser sempre legal te receber aqui. Eu quero deixar esse espaço para você deixar aí as suas palavras finais, seus recados. Fica à vontade. A pista de corrida é toda sua agora. Brilha! Obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz. E toda vez que é para falar sobre nutrição ou corrida, são duas coisas que eu sou apaixonada, então eu venho aqui realmente, o que eu puder ajudar e o que eu puder passar, eu vou passar para ajudar as pessoas, porque tem muita, como a gente sempre fala, né, o pessoal às vezes não sabe, né, tem tanta coisa básica aí nessa área e as pessoas não sabem. E agradecer a todo mundo que me segue, que me acompanha, que manda recadinho. Agradecer a corrida em si, porque, como eu já disse, mudou totalmente a minha vida, mudou a minha forma de enxergar a vida, né? Hoje a Laís vê a vida de uma forma mais leve, né? Mais bonita. E agradecer a todas as minhas amigas que estão comigo, né? Ao meu professor, eu acho, assim, o que eu queria deixar aqui um recadinho para ele Brunão, valeu, né? Brigadão mesmo por tudo e tamo junto, ao meu marido, à minha filha, todo mundo aí que estiver assistindo. Família apoiando, isso é importante. E que vocês aí que estão escutando, que vocês possam absorver essas dicas e ir atrás de mais e, assim, colocar em prática, né, que eu acho que é o mais importante. Não é só escutar, né, mas tentar colocar tudo isso em prática para mudar um pouquinho que for da vida de vocês aí, né, 1% já que você conseguir mudar a qualidade de vida é importante.
Maravilha, essa é a Laís, a nossa parceira corredora e nutricionista, palmas pra ela, é isso aí, galera. A gente vai pro próximo bloco agora e com aqueles recados finais, com aquelas risadas que a gente já tá acostumado a ouvir sobre os recados do Spotify, quem compartilhou nos stories lá no Instagram, então fica aí, não sai, não pare, só pare se você precisar fazer qualquer outra coisa, mas depois você volta aqui e ouve, mas agora vê os recados finais, não sai daí, é 1 minuto, eu volto já, tem recadinho especial, então aguarde. Muito bem, senhoras e senhores, e aí, gostaram do programa? Foi um bate-papo bacana, foi ou não foi? Eu confesso que eu gostei pra caramba, aprendi muito, tem muitos mitos e verdades que a gente podia ter trazido aqui, não deu, mas como eu conversei aí, a Laís vai estar aqui trazendo sempre dicas de alimentação, de suplemento, essas coisas que está relacionado à área dela, que é a nutrição, então fica tranquilo que você sempre vai ter uma dica aqui no Corrida on Demand para poder te ajudar tanto na sua rotina diária, quanto também no desempenho da corrida. O que a gente conseguir te ajudar, esse é o meu papel aqui, esse é o papel do Corrida on Demand, além de a gente trocar ideias sobre corrida, conhecer histórias, conhecer pessoas, é claro, também te motivar a estar sempre se alimentando, sempre praticando esse esporte de forma correta. Mas agora, vamos dar aquele salve, galera! Salve pra quem comentou, hoje eu vou inverter a ordem, hoje nós vamos falar com quem comentou no Spotify, né, as últimas participações na caixinha de perguntas que tinha lá no Spotify. Eu já quero começar com ele, palmas para a virtual, o Andrezão, lá de Hortolândia, sempre ouvindo o programa, dirigindo no seu trajeto pro trabalho. Essa é a vantagem de você ouvir o podcast, de você escutar o podcast, você pode levar ele para qualquer lugar, pausar, cheguei no lugar, não terminei o programa, dá uma pausa lá, depois você escuta, isso é que é legal, tá bom? Então para você que ouve no podcast aí no Spotify e comentou lá, fica essa dica. O André, ele deixou o comentário para nossa pergunta que foi assim: 2019 foi a primeira São Silvestre que ele participou. Depois 2021, 2022, 2023. Cada ano uma emoção nova. A prova é a mesma, mas a sensação de realização se renova. É isso aí! Lembrando que eu tô ali no comentário dos episódios que foi pro ar, o terceiro episódio, onde eu conversei com meu pai, onde ele contou a história dele sobre a participação da São Silvestre, sobre o atletismo, e a pergunta estava relacionada a isso, né? Se você lembra quando foi a sua primeira São Silvestre e qual foi a emoção, qual é a emoção que essa prova traz pra você. Então, se você ainda quer participar, pode mandar lá no direct do Corrida on Demand, que tá fácil, tá bom? Ou comenta lá no post do episódio 3, onde tá minha foto e a foto do meu papai na São Silvestre. Você comenta lá que eu trago aqui pro programa. Fechou? Então é isso, Andrezão, obrigado pela ajuda de sempre, pelas conversas de sempre, pelas ideias, pelas resenhas e por sempre estar ouvindo o Corrida on Demand e compartilhando aí nas suas viagens. Muito obrigado, meu jovem, palmas! É isso aí. Quem também comentou, que deu tempo de comentar antes da caixinha sair do ar, foi a Sheila, a esposa do meu pai. A esposa do meu pai comentou assim: maravilha ver meu esposo, pastor Claudinei, e o Thiago. E Thiago, nossa, como fiquei maravilhada com onde Deus tem levado vocês. Eu apoio muito você, amado, que amo, estamos juntos. Vamos correr esse ano na São Silvestre. Aê! Sheilinha vai correr a São Silvestre. Sheilinha que é a esposa do meu pai. Sheilinha é uma bênção, muito legal. Obrigado, Sheila, pela sua audiência, pela sua parceria de sempre. Tô esperando aquela lasanha federal, como sempre. Obrigado, Sheila, pela sua participação e tamo junto, hein? Na São Silvestre, tamo junto. Bora lá, vai ser legal demais correr com você. É isso aí, gente, é isso aí. E ele, claro, meu pai, que deu tempo de comentar lá na caixinha do Spotify qual foi a emoção dele, né? Vocês já ouviram a emoção dele no programa, mas ele fez questão de deixar o comentário lá também no Spotify. Papai merece palminhas! Meu pai escreveu assim: sentimento de superação. Cada São Silvestre numa superação. É isso, cada São Silvestre tem uma superação diferente, tem um motivo diferente. Esse ano foi legal, no ano de 2023, foi muito legal com a São Silvestre. Foi uma emoção assim ímpar, porque foi meu segundo 15 km, então foi especial demais. Pra mim também foi especial fazer a São Silvestre, receber meu pai também depois da chegada foi muito legal. E a São Silvestre também é única.
A caixinha pode ter encerrado no Spotify, mas você pode continuar comentando se você já foi numa São Silvestre, quando foi e qual é a sensação de fazer essa prova, essa corrida que é tão tradicional no esporte, do calendário de qualquer corredor. Não tô colocando aqui em questão e julgando a questão da organização, da empresa, não. A ideia é saber a tua emoção, o que você sente, que você gosta da prova, o que você não gosta. Fica à vontade, a sua participação, ela é muito importante, é ela que movimenta esse podcast sempre, tá legal? E vamos agora mandar um salve para quem compartilhou, e agora vai ser uma sessão de palmas, Bora lá aplaudir de pé quem compartilhou nos stories e fez algum tipo de marcação lá de comentário. Ela, nossa convidada aqui que ouviu o episódio de número 3 também, deixou, detalhe, a Laís, ela deixou um depoimento muito legal, que eu coloquei nos destaques do podcast. Então vai lá no perfil Corrida On Demand e olha lá esse vídeo que ficou bem legal a indicação dela. Foi bacana demais, Laís. Obrigado novamente por toda a tua ajuda, o teu apoio ao podcast, sempre tá compartilhando, sempre tá marcando as coleguinhas que chutaram balde, mas que já foram buscar também. Obrigado pela ajuda de sempre, tamo junto, obrigado pela participação novamente nesse episódio, que sem a sua presença aqui esse episódio não sairia. Então foi muito bom e esperamos aí os novos programas. E vai vir um programa aí especial sobre o tema açúcar, gente. Açúcar, aquele negócio que a gente gosta tanto. Pois é, faz mal, mas ela vai vir aqui pra falar mais sobre isso, tá bom? Laís, obrigado pela tua ajuda, pelo teu compartilhar lá nos stories, pelo recado. Tamo junto, palmas pra Laís. É isso, e quem mais compartilhou e mandou seu salve lá nos stories do Instagram foi o Edson da equipe Pé no Chão, aqui da Zona Leste. O Edson que vai fazer uma corrida aí dia 24 de março em Mogi das Cruzes. A equipe Pé no Chão tá organizando essa corrida muito massa de 5 e 10 quilômetros em Mogi das Cruzes. Se você é da região, não tem nada marcado para essa data, tá dentro do seu cronograma, quer colar? Bora pra lá que eu vou estar lá também, vai ter muita gente legal lá e eu vou ficar feliz de te conhecer também lá. Então o Edson, já aproveitando, fazendo um jabazinho aqui, o Edson da equipe Pé no Chão também, um abraço meu jovem, tamo junto e bora se ver dia 24 e aplausos para o Edson, aê! E ele, sempre ele, André Padilha também compartilhou, fez vídeo lá escutando a abertura do programa, depois no particular mandou um comentário também, curtiu pra caramba. André, obrigado novamente, tamo junto meu jovem. E a nossa parceira Carol, amiga de filha de buscar a medalha lá do Eu Venci a Brigadeiro, também compartilhou nos stories, marcou a gente lá e merece palminhas. Meu pai compartilhou também, merece palminhas. Quem tem pai, quem tem família tem tudo pra ajudar, meu jovem. Assim, se minha família não apoiasse, esse podcast não seria o que seria hoje também. E se a ajuda de vocês, claro, que ouvem o programa, que dão risada enquanto estão escutando, e também que agora assistem pelo YouTube também vão poder observar como é a gravação. Se você tá no podcast, tem curiosidade pra ver, vai lá, se inscreve no canal no YouTube e veja tudo que eu estou aprontando agora. Não criem expectativas, é só o que eu posso dizer. E para fechar essa sessão de quem compartilhou essa sessão de salves, Fábio Guerra da medalha Eu Venci a Brigadeiro, o homem veio e compartilhou. O Fábio estará aqui também pra gente conversar, pra falar um pouco sobre a medalha Eu Venci a Brigadeiro, contar um pouco da história, dessa paixão que ele tem pela corrida, e eu tenho certeza que a gente vai poder aprender muita coisa com ele, tirar muita ideia boa, mas aguardem que o papo com o Fábio está programado e ele acontecerá aqui nesse podcast, senhoras e senhores. Aplausos, meu jovem, obrigado! É isso, minha gente, continue participando, compartilhando nas redes sociais e marcando o nosso o perfil lá Corrida On Demand. Marca lá, se você não segue, já segue, manda um salve lá que eu vou ficar feliz de te conhecer. Todo mundo que segue lá, que eu começo a seguir de volta, eu vou mandando salve. E aí, beleza? Bem-vindo. Sempre que dá, eu vou seguindo todo mundo de volta, que eu acho isso muito legal, essa interação é importante. E é importante a tua presença lá também, tá bom? Então vai lá, segue nas redes sociais, manda um salve, marca o Corrida On Demand. Por enquanto a gente tá só no Instagram, tá bom? Funcionando ativamente. Mas se você tiver em outra rede social fazendo isso, tira o print, manda pra mim, que eu vou ficar feliz de compartilhar também, tá bom? É isso, minha gente, esse foi mais um programa Corrida On Demand. Eu espero que você tenha gostado, que esse programa possa ter te abençoado de alguma forma, possa ter te motivado. Lembre-se, a alimentação é coisa séria e é importante que nós
possamos fazer isso com segurança, com cuidado, com acompanhamento de um profissional, que é o mais importante, tá bom? Não vai pegando carona na dieta de outra pessoa, de uma regra nutricional de outra pessoa, tá? Procura um profissional para que ele possa te ajudar a entender a sua necessidade e passar aí a sua alimentação de uma forma mais adequada, daquilo que de acordo com o que serve para você, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tamo junto. Sexta-feira que vem tem mais podcast aqui no Corridão Demente, tá bom? Continua acompanhando lá, manda seu salve. Não esquece de compartilhar, de mandar pros coleguinhas e marcar a gente. E a gente se vê em qualquer corrida por aí, gente. Um grande abraço. Valeu. Tchau.